Críticos e apoiadores conscientes da guerra de Israel contra os terroristas começaram a ter algo em comum. Israel não parece um país, mas uma águia focada em sua presa e com garras e bicos afiados para desmembrar tudo e a todos que tentam tirar a sua sede em negar espaço ao inimigo. Este é o momento de erradicar o mal pela raiz. A ausência de um governo terrorista em Gaza é benéfica a toda a humanidade, principalmente aos civis palestinos inocentes, mas poucos enxergam esta previsão. Noite após noite, as bombas e mísseis continuam a chover sobre Gaza, incluindo uma série de cerca de 450 ataques nas últimas 24 horas, de acordo com as Forças de Defesa de Israel. Uma informação muito importante foi divulgada extraoficialmente pelo pessoal militar na linha de combate em Gaza. As forças de Israel avançaram na noite desta segunda-feira para o coração da cidade de Gaza e agora estão supostamente a algumas centenas de metros do centro da cidade e do hospital de Al-Shifa, uma região próxima da costa do Mediterrâneo. Isso significa muita coisa. Uma das hipóteses é o domínio total da última área restante da porção norte de Gaza, em direção ao Mediterrâneo, nesta primeira fase da guerra. O chefe do Comando Sul das Forças de Defesa, o Major-General Yaron Fickman, entrou na faixa de Gaza com forças terrestres para realizar uma avaliação que consistia no mapeamento da rede de túneis do Hamas, junto com o chefe do Corpo de Engenharia de Combate, o general de brigada Ido Mizrahi. A guerra em Israel trouxe sérias consequências para a economia do país. Em Tel Aviv, por exemplo, a guerra e a saída dos trabalhadores palestinos que recebiam oportunidades no país significam que há poucas pessoas neste momento para trabalhar nos canteiros de obras civis. Nesta foto de Tel Aviv, é possível ver algumas gruas que não se moveram nem 1 centímetro no único mês de guerra, e a indústria da construção em Israel está operando apenas 15% de sua capacidade anterior à guerra. As forças israelenses seguem vasculhando tudo, centímetro por centímetro. Pontos de calor que foram registrados no passado por sensoriamento remoto de satélites de Israel foram inspecionados um a um, até onde os militares chegaram neste momento, e os resultados surpreenderam. Os militares localizaram vários lançadores de foguetes e cerca de 50 foguetes localizados em um complexo usado por um movimento juvenil da região e por uma mesquita. A IDF publicou um vídeo do comandante do 50º Batalhão de Brigada Nahal, o tenente-coronel Tomer Sayag, mostrando dezenas de lançadores e foguetes que suas forças encontraram dentro de um prédio usado pela Associação de Escoteiros Palestinos. E isso evidencia exatamente as ações dos insurgentes que usam sua população como escudo. Sayag disse que os lançadores de foguetes vazios visavam Ashkelon, ou cidades centrais de Israel. Do lado de fora, cerca de 50 foguetes com o logotipo da Jihad Islâmica Palestina foram encontrados em um depósito subterrâneo. A guerra está consumindo recursos notáveis de Israel e para reabastecer todo o aparato de guerra, a estratégia logística deve ser muito bem requintada. O Corpo de Logística das Forças de Defesa tem realizado esforços intensivos para reabastecer as forças terrestres que operam na faixa, enquanto o Corpo de Tecnologia e Manutenção tem trabalhado para reparar veículos danificados e devolvê-los ao campo de batalha. O comandante do Corpo de Logística, o general de brigada Raim Malk, diz que há comboios noturnos entrando em Gaza para fornecer às tropas munições, equipamentos, alimentos, água, combustível e suprimentos médicos. Poucos veículos das forças de defesa foram severamente danificados, sem a possibilidade de reparo ou totalmente desativados. O comandante do Corpo de Tecnologia e Manutenção, o general brigadeiro Ariel Shima, afirma que a grande maioria dos veículos danificados pelo fogo do Hamas está sendo desenvolvida ao combate após reparos. Em meio ao cercamento da cidade de Gaza, Israel está protegendo algumas rotas humanitárias em pontos específicos da principal via de Saladin.
No entanto, o tendencioso e submisso secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, recebeu mais relatórios do Ministério da Saúde do Hamas, isso mesmo, do Hamas, e de funcionários da ONU que realizam um serviço de análise situacional em Gaza. Segundo Antônio Guterres, não testemunhamos números de vítimas como os que estamos testemunhando agora na faixa de Gaza. Estou profundamente preocupado com as claras violações do direito humanitário internacional que estamos a testemunhar. Ainda de acordo com ele, a passagem de Rafah, por si só, não tem capacidade para movimentar caminhões de ajuda com o tamanho necessário. Já estamos testemunhando uma espiral de escalada desde o Líbano e a Síria até o Iraque e ao Iêmen, e essa escalada deve parar. É espantoso observar como a ONU se tornou palanque comunista e vitrine para entidades terroristas e globalistas. Claramente, Guterres atende aos objetivos dessas organizações e não da humanidade. Guterres não defende a legitimidade da defesa israelense, tampouco eleva o tom contra o terrorismo e não enaltece os esforços de Israel na proteção dos corredores civis. Imagens extremamente importantes de drones aéreos israelenses mostram palestinos evacuando do norte de Gaza para o sul, enquanto os militares abrem um corredor humanitário na estrada Saladin por algumas horas. Esperamos que eles possam chegar sãos e salvos do lado sul, sem qualquer ataque do Hamas até Vade Gaza e além desta faixa crítica. E na manhã desta terça-feira, o exército israelense compartilhou mais imagens de centenas de habitantes de Gaza se mudando para áreas não conflagradas ao sul. Centenas de habitantes de Gaza são vistos com as mãos para cima e carregando bandeiras brancas. Vamos torcer, novamente, para que esses inocentes passem sem problemas para a região de Vade Gaza e seguem o mais rápido possível até a porção sul. Isso porque há relatos de ataques contra corredores humanitários na região da costa norte com o Mediterrâneo. Bibi Netanyahu se comprometeu com o futuro de Gaza após Israel tombar para sempre o grupo Hamas. Oferecerá ao povo de Gaza um futuro real, um futuro de promessa e esperança. O principal diplomata dos Estados Unidos, o secretário de Estado americano Antony Blinken, fez uma frenética e cansativa viagem diplomática pelo Oriente Médio no final de semana e segunda-feira. Israel, Cisjordânia, Iraque, Turquia e Jordânia foram visitados por Blinken. No entanto, já era de se esperar que essa missão diplomática de Blinken para o conflito Israel-Palestina fracassasse, visto que a parte principal das tensões é Israel. A missão diplomática da alta autoridade americana no Oriente Médio tinha objetivos específicos. Blinken desejava garantir um cessar-fogo para ajudar na libertação de reféns. No entanto, a posição de Israel é certeira. Isso porque, para um cessar-fogo, os reféns devem ser libertados antes, e isso também beneficiaria o Hamas. Desde Donald Trump, as relações com os árabes melhoraram. Trazê-los para os braços americanos é quase que garantir melhores resultados na segurança e política de pessoal e ativos americanos em toda a região. Para isso, Blinken tentou incentivar as nações árabes a discutir soluções duradouras para o conflito entre Israel e Hamas. Sabe-se que a imagem de Israel está sendo distorcida, a começar pelo hábito nada inteligente de organizações humanitárias, tomando como base de seus relatórios as informações repassadas por instituições controladas pelos terroristas do Hamas, como o Ministério da Saúde do Hamas. Com a inúmera onda de informações negativas veiculadas contra Israel, a sociedade islâmica pró-terrorismo se revolta e lança ameaça de instabilidade civil pelas nações que vive, e isso não é bem visto pelos árabes, que não têm outra opção a não ser repudiar os atos israelenses até o momento justificados. A Turquia adotou este critério de críticas grosseiras e ameaçadoras contra Israel. Blinken pisou no Oriente Médio no último final de semana com a difícil missão de evitar que o conflito se alastre, notavelmente pelas principais ameaças regionais mais afloradas do que nunca, Hezbollah e Irã. Esses atores buscam um objetivo em comum: a destruição do Estado de Israel.
Alguns críticos consideram os esforços diplomáticos de Blinken ineficazes e desajeitados, não por falta de estratégia e entusiasmo do americano, mas por ser Israel o principal elemento desta tensão. Tudo indica que os riscos de conflito mais amplos residem nos hipotéticos 150 mil mísseis do Hezbollah escondidos e estacionados no sul do Líbano. A posição do Irã relativamente à presença militar americana na região permanece incerta. Sabe-se que os grupos terroristas agem pela ação de procuração dos persas. A presença de Blinken mais agrada para trazer os árabes na mesa de jantar dos americanos para possíveis acertos ao longo prazo contra Teherã do que a hipótese dos árabes, até mesmo aqueles que estreitaram relações em ajudar Israel contra um levante futuro do Irã ou assumir os pedidos soados pelos americanos na busca de suprimir os levantes terroristas por si próprio, assumindo responsabilidades inerentes de governos sérios, como assim Washington pediu aos iraquianos nesta segunda-feira contra os levantes terroristas do país. Israel deve receber então uma grande ajuda de Washington nos próximos dias. A Casa Branca notificou os líderes do Congresso sobre um pacote de ajuda planejado de 320 milhões de dólares para Israel, que consiste em um pacote de cerca de 2.000 kits de bombas inteligentes guiadas com precisão, produzidos sob a família de bombas deslizantes, inteligentes, precisas e de impacto econômico SPICE, através da empresa israelense Rafael Defense Systems. Detalhes específicos sobre a quantidade de suprimentos militares e ajuda enviada a Israel ao longo das décadas não foram divulgados. Venha visitar a loja do Área Militar. Temos diversas opções de camisetas e com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço justo que cabe no seu bolso. Acesse mapenca.com/área militar. E se gostou dessa análise e quer receber mais vídeos como este, então se inscreva e ative o sino de notificação.